quinto ano. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa aula de História. Na semana passada nós falamos, sobre cidadania, um assunto que todos nós conhecemos, sabemos bem, quais são as atitudes, os deveres, os direitos de um bom cidadão. Nós temos direito, temos deveres, somos um cidadão planetário, porque nós cuidamos do nosso planeta, nós precisamos cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, sem falar dos que estão à nossa volta. Isso é exercer a cidadania, Existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos leis que nos ampara, que nos dá um suporte, no nosso país. Hoje nós vamos continuar falando de cidadania, Nós vamos falar sobre a diversidade, brasileira. Bom, na página 210, nós temos aí 210 e 211, dois textos enormes, Mas a professora Georgette vai apenas fazer um resumo, desse texto. Se diversidade é variedade, nós já falamos, anteriormente, que a palavra diversidade quer dizer que são vários, Pluralidade, Jesus, vem do quê? Do plural, quer dizer que tem mais de um. Mais que um significa que, assim como grande parte da Terra, o Brasil é um país, o quê? Plural. Ou seja, ele é rico em culturas, diferentes. Isso nós já vimos em várias aulas, tanto de história quanto de geografia, Nós já vimos que o Brasil, ele é rico em culturas. Ele pegou culturas de vários outros países. Nós somos ricos em culturas, por isso que nós somos um povo miscigenado, Em sua história, recebeu imigrantes de várias partes do mundo, junto com os povos que habitavam as terras brasileiras. Nós sabemos disso. Os portugueses chegaram, depois vieram os negros africanos, depois vieram, os italianos, japoneses, sem falar dos franceses, dos holandeses. Então, foi uma mistura. E eles, o que aconteceu? Esses povos vindo para cá, nós começamos a dividir os nossos costumes, os nossos conhecimentos, as nossas culturas, Lembrando que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram o quê? Os índios com os seus rituais, com a sua cultura religiosa. E os portugueses também trouxeram a sua cultura religiosa, trouxe o catolicismo. E a preocupação dos portugueses era o quê? Catequizar os índios, ensinar a religião católica. Então foi uma troca de conhecimento. Hoje nós temos alguns hábitos, dormir em rede, algumas palavras do nosso vocabulário, moleque, que são o quê? Herdamos dos indígenas. A feijoada, Nós temos na nossa culinária conhecidíssima. Quem sai de um país e vem aqui para o Brasil quer conhecer a nossa feijoada, mas a nossa feijoada ela não é nossa, nós herdamos de quem? Dos negros africanos. Apesar de cada região brasileira ter suas características, muitas diferenças ainda fazem parte dessa grande sociedade. Se nós formos estudarmos as regiões do Brasil, nós vamos ver que cada estado tem a sua cultura, tem o seu folclore, cada região tem o seu folclore, tem as suas danças, tem as suas cerimônias religiosas. No entanto, mesmo que o Brasil tenha uma imensa riqueza cultural, ainda há espaço para intolerância. Nós vimos na aula anterior o que é a intolerância. É quando você não respeita a opinião, a religião, a crença de uma outra pessoa. Isso aí é uma intolerância. Nós estamos falando de intolerância religiosa, mas a intolerância ela abrange vários setores. A história mostrou que o racismo, que foi resultado de 300 anos de escravidão dos negros, não foi apagada da sociedade brasileira, infelizmente, Essa semana mesmo nós vimos aí, acompanhamos um músico
que ele ficou preso, né, alguns dias, ele ainda está em liberdade provisória, né, os direitos humanos estão correndo atrás, mas ele mesmo falou que isso foi um ato de quê? De racismo. Infelizmente, ainda existe, tá? Mesmo que tenha 300 anos que acabou a escravidão no Brasil, mas infelizmente ainda existe, tá? Mesmo que as mulheres puderam conseguir participação na política através do voto, elas ainda carregam a opressão e a violência no seu dia a dia, tá? Além disso, os povos indígenas, donos dessa terra, que em 1988 receberam a garantia de ocupação, têm seus territórios invadidos por mineradores, garimpeiros, fazendeiros e madeireiros, que geram violentos massacres às populações. Infelizmente, né, nós também de vez em quando acompanhamos um noticiário de que uma terra, né, que pertence ao povo, aos povos indígenas, foi invadida, porque não há respeito, tá? Ainda também não há respeito à mulher. Quantas mulheres têm sido agredidas dentro da sua própria casa, muitas das vezes pelo seu companheiro. Página 211, cidadania, respeito, a tolerância e a diversidade. Conforme você estudou, cidadania significa o quê? Cumprir os direitos e os deveres dentro de uma sociedade para que ela funcione e se organize de forma justa. Eu tenho meus direitos, tenho também os meus deveres. Eu, como um cidadão, e para eu exercer o meu direito de cidadania, eu preciso cumprir os meus direitos e os meus deveres, para que a sociedade possa, né, ser organizada, funcionar de maneira organizada. Por isso, tolerância e respeito às diferenças em todas as esferas da sociedade. Como eu falei, não é só na religião, não. É em todos. Você precisa ser tolerante em todas as esferas da nossa sociedade. A humanidade enfrentou diversos conflitos motivados por diferenças religiosas, raciais e culturais, né? Nós até podemos ver também, né, na parte econômica, né? Muitas das vezes a pessoa entra numa loja e não pelo fato dela não estar bem vestida, né, por ela estar com uma roupa simples, uma roupa humilde, ela é discriminada. As pessoas já não olham ela como deveria olhar, já tem uma certa, né, fica ressabiados, ficam desconfiados, porque a loja às vezes é uma loja um pouco mais chique, uma loja dentro de um shopping, e a pessoa ela é, né, valorizada pelo estilo de roupa que ela está usando. Mas ao longo de muitos anos conseguiu descrever textos que servem como modelos para que as próximas gerações possam aprender a respeitar e a tolerar as diferenças, tá? Se diante de tantos problemas gerados pela intolerância, os seres humanos conseguiram receber os erros que cometiam, o caminho agora é educar e transmitir esses conhecimentos com a finalidade de acabar com a intolerância no mundo. Tá? Mudou muito, claro, mas ainda precisa, tá? Para isso é preciso que se perceba a existência do outro, ter empatia, né? Saber o que o outro está sentindo, saber que não se está sozinho no mundo e que suas ações têm efeito sobre outras pessoas. Por isso, colocar no lugar do próximo é um passo importante para o desenvolvimento do respeito e da tolerância. Isso que é empatia. É quando eu me coloco no lugar do próximo. Dessa forma, ser cidadão significa também praticar o respeito à diferença, ser tolerante, agir com empatia e educar quando vir, né, algo errado. Certamente, se as pessoas agirem com cidadania, dessa maneira não haverá espaço para o desrespeito, né, a nada. A mulher, né, a criança, ao homossexual, ao idoso, aos indígenas, a pessoa com
deficiência, a pessoa, o negro, né? E até mesmo ao meio ambiente. Logo na página 212, nós temos uma atividade aí para fazer, tá? Eu gostaria que vocês fizessem essa atividade de acordo com a página 210 e a página 211, ok? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.